Fazer uma pergunta agora para vocês mudarem de assunto, ver se Uhum. vocês estão ligados, tá? Vocês sabem quantas horas os filhos de vocês usam o celular por dia? Sei, eu sei. E Eu aí? sei porque a Cecília, em média, de 3 horas por dia. Porque nós assistimos o Dilema das Redes junto quando ela era pequena, e ela ficou horrorizada de saber o quanto ela era manipulada. E ela entendeu naquele momento que ela era manipulada pelas redes sociais. E nós temos um aplicativo, eu, ela e o José, nunca precisei bloquear ela em momento nenhum, mas ela é o tempo todo monitorada. Então ela recebe os avisos, quando deu tempo, ela guarda o celular. Então, nós sabemos. Aí, final de semana fica um pouco mais livre, porque daí quer jogar um joguinho online com os Sim. amigos, mas é totalmente disciplinado o uso dela. Essas 3 horas inclui estudo, porque se ela quiser ver um YouTube, um vídeo, tá Algo tá do tema de nesse história. mesmo tá no mesmo tema, o tempo de tela, tá tudo nesses 3 horas. Aí, final de semana, a gente dá uma liberada um pouquinho maior. Eu tenho um pouco de dificuldade com a Giovana. Ela usa um pouco mais, muito mais que isso, que 3 horas. É algo que eu e minha esposa, nós estamos tentando, com certeza vamos conseguir. Estamos tentando, mas vamos conseguir. Tirar um pouco o celular. Eu acho que ela fica muito tempo no celular. Apesar dela gostar desse lance de influencer, de ficar assistindo vídeo, de ficar gravando vídeo, eu acho que atrapalha um pouco ela, principalmente o estudo, porque tira muito foco, né? É vídeo, é isso e aquilo. Então, é, esse aplicativo que você está falando deve ser o Family Link. Family Link. É. Eu preciso instalar. Falei para ela que eu vou instalar no celular dela também, instalar no meu celular da minha esposa, para a gente limitar um pouco, né? Porque a gente acaba deixando muito livre e atrapalha demais. É. Eu sei que ela não fica entrando nos sites ilegais, aí ok, mas só dela ficar vendo vídeo, o tempo que ela poderia estar lendo um livro, né? Poderia estar fazendo outras coisas mais interessantes. Não que, ok, a rede social não é para usar, mas tem que ter limite, Sim. né? Então, isso nós vamos fazer para melhorar e ajudar ela também, né? Vai ser bom para ela também, né? E você? Eu acho que meus filhos ficam bastante, mais do que o É normal mesmo? também Não, acho que não. A no Cecília celu conta que não. A gente tem um aplicativo, o Custódio, que eles não gostam, eles até deram um apelido para o Custódio, vocês podem imaginar. Imagina, é. E aí, mas assim, a gente tenta limitar, mas mesmo assim eu fico sempre imaginando quando eles estão assistindo esses shorts, esses vídeos, no caso a minha filha assiste de beleza, que todas as meninas só assistem coisas de Sim. maquiagem, elas chegam na loja, já Sabe a sabem marca. Sim. exatamente que marca que vai comprar. Eu fico imaginando o que acontece no cérebro deles vendo essas meninas que estão do outro lado da câmera com um filtro, né? Porque nenhuma delas eu certeza que elas se acham inferiores àquelas lá que estão no outro lado da tela, mas ainda vão surgir estudos para ver qual que é o efeito no cérebro deles ainda. Sim. Eu perguntei para as meninas, né, quanto tempo elas usam e bateu com Ai, você, que deu bom. 3 horas. Vocês estão alinhadas. Ai, que bom. A Giovana falou, eu uso acho que o 3 também, Não. mas às vezes mais. Ela também sabe Tá vendo? que às vezes é mais. Então ela falou, acho que é 3 para mais. Enfim, e eu fiz uma pergunta para eles, tá? Eu falei, Ai, vocês acham que poderia tirar um pouco esse tempo e usar para outras coisas? Eles falaram, com certeza. Isso que foi bem legal. Eles têm a consciência de que poderia, e eu perguntei, o que vocês acham que poderia fazer com esse tempo extra, né? E eles falam, ler um livro a mais, aprender alguma coisa nova e tudo, né? E aí eu perguntei, olha, eu estou tentando criar uma escola aqui para ser mais legal do que esse tempo de celular. Vocês acham que eu consigo? Aí elas falaram, é difícil. Eu vou falar a verdade. Não é fácil. E aí eu propus, né, alguns temas para ver se elas têm interesse. Eu falei, olha, tem alguns temas que a gente está tentando fazer isso, o que você acha? E elas adoraram, falaram, nossa, isso aqui a gente gostou. Isso a gente largaria o celular para fazer e foi assim que foi surgindo a Nitro Academy, né? Foi de uma tentativa de tirar um pouco nossos filhos do celular, mas dar uma coisa no lugar. Sim.
Sim. Porque o que acontece? Aquele tempo que a gente tinha para brincar na rua, hoje não existe mais esse espaço, né? Então não adianta só tirar o celular sem ter outras oportunidades. E a escola não é suficiente mais para preencher esse espaço, né? Porque não tem tanta atividade para preencher a tarde deles, que tem muita facilidade, né? A verdade é essa, né? Eles têm muita facilidade. Muita É que no facilidade. Fundamental 2 a escola já não oferece mais o tempo integral, né? Na maioria das escolas não Não. oferece mais, é só no Fundamental 1. É. E aí eu convidei elas para fazer uma aula experimental Que legal. para ver o que que elas acham de uma coisa diferente, né? Então eu chamei uma youtuber, falei, ó, para em vez de ficar lá no YouTube, entender como se faz isso, como cria um vídeo, como põe um título, como edita e tudo. E aí eu queria saber se elas contaram para vocês que elas participaram disso e como foi essa história toda. Contou e eu tive Sim. que seguir, né? Porque ela fala para professores, ela é uma youtuber para ajudar professores. Como assim, né? Pensa que youtuber é só para coisas da moda, da meninada. Ela adorou a aula. Falou, mamãe, ela era muito dinâmica, muito legal, engraçada, e a gente conseguiu entender tudo que ela explicou. Foi uma experiência muito boa para Cecília, foi muito legal. Legal. A Giovana também contou, falou que foi bem divertido, aproveitou muito. E eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo, estão criando aí é maravilhoso, muito bom. Com certeza vai ajudar muitos adolescentes. Muitos, muitos. Não tenho dúvida. A Cecília ouviu nos bastidores ali que vai ter uma aula de astronomia, ela já falou: "Essa eu quero fazer". Então acho que é isso, você vai despertar o que eles já gostam, mas eles não têm a oportunidade, porque não existe. Astronomia você vai aprender onde? Lá na graduação, mas ela quer aprender agora. E Paulo Nozella, né, na Escola da Ponte, ele diz isso. Fica aquilo: "O que que você quer ser no futuro?". Não, você tem que perguntar para a criança: "O que você quer ser hoje?". E começar a fazer hoje. Parar de pensar no futuro da criança, deixa ela viver o hoje. E acho que é isso que vocês estão fazendo um pouquinho, deixa viver o hoje. Não ir lá para o futuro, não um dia. A hora que ela ouviu a astronomia, ela falou: "Essa eu quero", porque é algo que ela gosta muito hoje. E pode ser que lá Sim. na frente ela não goste mais, mas que legal ter a oportunidade de hoje fazer, né. Eu estava falando com um professor de física, que eu estava convidando ele também para dar aula na Nitro, fazer um projeto com os adolescentes na Nitro. E aí, ele falou assim: "Nossa, eu adorei a ideia de vocês, porque a gente na escola, a gente é obrigado", ele falando como professor, né, "obrigado a seguir o currículo". Ele falou que tem o peso do vestibular e do Enem nas costas, então Uhum. ele mesmo sendo um professor de física, ele gostando muito de física, ele é obrigado a ensinar aquelas fórmulas na aula dele, porque ele é obrigado. Mas ele podendo ter a oportunidade de pegar o que é belo da física e mostrar para os adolescentes que a física é maravilhosa, que não é só aqueles números chatos e regras que eles veem nos livros, é maravilhoso. Então, ele gostou muito da ideia também. Legal. Eu queria saber se vocês têm sugestões de temas, de áreas para essa escola. Olha, não é um tema, né, é um assunto, eu acho, porque talvez aí nas ideias de vocês viria um tema. O que eu percebo muito hoje, eh, tem uma questão com as relações, né, das crianças. Eles não sabem resolver conflitos, não sabem respeitar o limite do outro, e não é uma coisa que é só de casa, tá geral. Eu vejo com os pequenos que eu trabalho, eu vejo na escola. Eles não brincam mais. Então, alguma coisa para que eles se divirtam também, mesmo aprendendo. Como que eu posso brincar nessa aula junto com a Samarê, que eu vou me divertir com ela, mesmo ela não sendo minha melhor amiga hoje, né? Para eles brincarem. Coisas que eles possam gastar o tempo e uma energia boa só para brincar. Sem aquele compromisso, eu vou fazer essa aula porque eu quero ser tal. Não, quero fazer essa aula porque é uma brincadeira, é um jogo. O seu filho falou o quê? Deixa eu ser gamer, mamãe, Gamer. Ele quer ser né? gamer. Mas é hoje, né? É sentar e brincar com outras pessoas sem o compromisso de ser uma profissão. Então, eu não sei como você vai usar isso aí na sua. Mas eu acho que eles estão precisando disso. Tem Olha, uma é uma matéria, aula. tem uma matéria que vai chamar Fotografando Sua Vida. Ah, legal. Então a gente vai, o professor ainda vai desenvolver, né, a matéria
para eles tirarem foto das coisas do dia a dia deles, aí contar a história da vida deles, né? O que está acontecendo agora. Porque o adolescente, acho que hoje em dia, eles são muito ansiosos, né? Por causa das redes Sim, sociais. Então, eles aprendendo a ver esse momento e falando sobre aquela foto, aprendendo a mexer no Photoshop e tudo que envolve, eu acho que vai um pouco do que você está falando, sim. de se divertir, Se né? divertir Eu acho aprendendo. que essa interação entre eles acho que é um tema bem legal mesmo, como você comentou, né? Como nós falamos que hoje em dia eles não têm mais aquela interação com ficar brincando na rua, de fazer brincadeiras que nós fazíamos lá atrás. A interação deles é o quê? Virtual, alguma coisa assim. Então, eu acho que tentar trazer algo que vá fazer eles interagirem com mais pessoas, né? Acho que é um tema, algo, eu também não sei como eh, falar um tema, mas é algo parecido que traga isso, né, para eles, né? Essa interação com mais pessoas, né? Acho que vai ser bom. Muito obrigado pelas sugestões. E para encerrar, só eu abro para perguntas de vocês, se quiserem perguntar alguma coisa da escola ou, né, qualquer dúvida que tiverem, antes da gente encerrar. A Samaria contou um pouquinho, né, como surgiu aí a ideia, mas eu gostaria de entender, porque você já desenvolveu um aplicativo que está aí em várias escolas, pensando nos seus filhos, né? Porque a Cecília conta a história que o Class App surgiu por conta de uma alergia alimentar da Mona, para vocês se comunicarem com a escola. E ela tá aí nessa história também? Com certeza. Como eu falei para vocês, é preocupação nossa com os filhos que tá E é que muito nem legal isso. E aí eu gostaria de dizer assim, foi um prazer participar e ouvir, porque a gente quer trabalhar muito para dar para os filhos. Vocês estão fazendo o inverso, né? Vocês estão dando para eles trabalhando. Isso é muito legal. Muito legal. Obrigado. Fiquei muito feliz de participar, de Muito saber dessa obrigada. história e desejo assim muito sucesso. Foi muito legal. Eu acho que assim, a gente tem acompanhado as dores de todas as famílias, né? O que que a Sim, gente pode fazer, o que que pode ajudar, o que que a gente pode incentivar, e nessa era digital, nessa era moderna, e a gente não conseguia mais levar nossos filhos para uma aula externa, né? E também, quando você for ver, quando a gente vai para um lugar, é um tema só, né? Ou é só robótica, ou é só programação, ou é só arte, né? Ou é só inglês. A gente pensou de fazer uma mini faculdade onde eles podem se mete, explorar coisas diferentes, porque às vezes a gente fala assim, não, o adolescente não sabe o que quer. Mas vê só, é uma idade para explorar. Então, em vez da gente falar assim, ó, com 17, vamos botar você para tomar uma decisão que vai impactar a vida toda, que tal com 11, 12, 13, 14, você pode explorar coisas diferentes e usar seu tempo de um jeito legal. Mas assim, como você falou do brincar, né? O que que é o ponto todo? Quando a gente se propõe a fazer uma coisa, construir uma coisa, tirar uma coisa do papel, com outras pessoas, a gente aprende muito mais do que a gente imagina. Por isso que tem uma carência muito grande quando a gente fala assim, só vou ler um livro, né? Se a gente pega e fala assim, vou ler todos os livros que existem hoje na biblioteca. Você vai ganhar um conhecimento. Só que a sua capacidade de tirar aquilo do papel e criar alguma coisa e fortalecer a qualidade das suas relações, o impacto que vai ter na sua vida não é tão grande quanto a gente imagina. Então, eu como estudioso da educação, eu descobri que a própria definição do que é educação não é claro para todo mundo. Porque um conhecimento que não vai beneficiar a minha vida é considerado hoje educação. Só que a inteligência artificial tirou o tapete de todo mundo. Porque quando ele falou, vê só, tem um negocinho aqui que sabe de tudo. É aquela calculadora que fez a gente perder. Quando surgiu a calculadora, a gente falou: não faz mais sentido o meu valor por saber fazer conta. é, E quando a inteligência artificial veio, o meu valor também não é mais eu saber um conteúdo, seja de qualquer área que for. Então, o que sobra da humanidade, né? O que sobra do ser humano, de ser humano, são nossas virtudes, nossas habilidades, nossas competências a serviço do outro, né? Não sobra muita coisa mais para o ser humano além disso, porque a informação e o conhecimento, antigamente se falava assim, a informação é da máquina, mas o conhecimento é do homem. não é mais. Não era isso?
Hoje, a máquina pegou a informação e o conhecimento. Surgiu o que pra gente? A competência, como eu coloco isso, a razão, a sabedoria, né? Vai além. Então, o que a gente pensou? Se a gente pegar temas de interesse da meninada, astronomia, youtuber, né, storytelling, o que eles gostam, mas usar isso para desenvolver capacidade e relacionamento, interação, a gente faz um hack, né? A gente tem um macetinho aí para atrair eles. E é isso que a gente está tentando fazer com a ajuda de todos vocês, né? Que Então, legal. aí eu acho que isso a gente está abrindo na Nitro Academy uma conversação com os pais e alunos, né? Esse diálogo pode criar uma coisa nova. Legal. Uma das matérias também que vai ser oferecida chama Um Livro de Sua Autoria. Então, eles vão nesse projeto escrever o próprio livro deles, né? E assim, não é uma aula de português. Isso daqui, se for ver por debaixo dos panos, é uma aula de português, vão aprender crase, aprender todas as regras gramaticais, tudo, mas em vez de chegar e ficar colocando todas as regras assim, eles vão usar para fazer o livro deles, mesmo assim vão aprender todas essas regras de português. Legal. Eu tenho uma dúvida, uma pergunta, na verdade, né? As pessoas, por exemplo, eu não sei quando vai ser lançado, quanto já foi lançado, é algo que vai ser lançado ainda. Depois, seguindo a próxima pergunta, as pessoas vão ter acesso a fazer dar sugestões, mais temas do projeto? Sim, a gente acabou de lançar, né? Então, a gente fez o pré-lançamento, né, com uma aula experimental e a gente está lançando agora, está aberto as primeiras turmas para ela. A gente vai lançar inicialmente 10 turmas de 10 alunos e com 10 temas diferentes e posteriormente a gente vai aumentar elas e aí a gente quer ultrapassar de 100 disciplinas, 100 áreas diferentes e com ideias dos próprios alunos, Que tá? legal. Eu acho que o principal elemento que a gente quer colocar nessa escola é o protagonismo do aluno. Então, eles têm que estar à frente de pensar a evolução dela. E também o protagonismo do professor mentor, né? Que a gente chama de mentor ali. Ele tem que trazer, e até estranho no início, os professores perguntaram, vem aqui, cadê o projetinho feito? Eu falei, não, vamos conversar. A gente precisa construir isso juntos, tá? A gente tem uma direção, a gente quer abrir nessa linha, a gente está conversando com os pais, com os alunos e com vocês. Então, é uma escola co-construída, né? Isso é um paradigma também, tá? Na área de educação e que a gente está ajudando a criar uma alternativa de um modelo de construção. Yeah. Yeah.